Você com certeza já ouviu falar aí sobre o Canva, tá ligado? Principalmente se você é um empreendedor ou algum estudante ou até mesmo uma professora. São nichos aí que utilizam o Canva às vezes no seu cotidiano. Quando tem alguma demanda visual ali que precisa ser atendida e você não tem o acesso ou poder aquisitivo para contratar um designer de fato, você precisa fazer ali você mesmo. Geralmente a galera opta pelo Canva nesses casos. Eu sou Gustavo Stack, esse aqui é meu canal no YouTube, onde nós falamos sobre design, sobre cultura, sobre sociedade e sobre como todas essas coisas às vezes estão correlacionadas. Hoje a gente vai falar sobre o Canva, sobre a sua ascensão aí no mercado gráfico no geral, né, sobre a sua acessibilidade e trazer um conceito e uma reflexão também dentro disso, né? Será que o Canva é um tipo de design vernacular digital? Antes de explicar o que é design vernacular, caso você não saiba, também tem vídeos aqui no meu canal falando sobre isso, talvez eu deixe no card ou na descrição. Mas antes de falar sobre design vernacular, vamos falar sobre o Canva em si, certo? O Canva experimentou um crescimento gigantesco desde o seu lançamento, né, mano? Eu joguei aqui no Google rapidinho só para dar uma perspectiva mais ou menos por cima do quão impactante, do quão grandes são os seus números de crescimento recente, tá ligado? Hoje, mais de 230 milhões de usuários estão ativos mensalmente no Canva, tá ligado? 1 bilhão de designs criados por mês, 35 bilhões de designs criados desde o lançamento, tá ligado? E hoje, o Canva tá avaliado mais de 40 bilhões de dólares, a marca Canva, tá ligado? Dado a esses crescimentos recentes, mano. O Canva foi lançado oficialmente em 2013, mas de lá pra cá foi quando ele foi se adaptando e performando melhor, trazendo melhorias aí de UX, de experiência do usuário dentro da plataforma e alcançando esses resultados aí, tá ligado? De 2013 pra cá, mano, a gente teve um grande boom no e-commerce, principalmente, tá ligado? A pandemia fez os negócios digitais decolarem, tá ligado? E eu acredito que esse seja o principal e mais decisivo diferencial do Canva em comparado a outras plataformas de design e de criação, como Photoshop e outros. O Canva tem acessibilidade, o Canva é intuitivo, tá ligado? Você não precisa aprender onde estão ou como funcionam 1 milhão de ferramentas para fazer algumas coisas simples. Muitas dessas coisas são automatizadas no Canva, tá ligado? Principalmente no Canva pago. Isso já melhora muito a criação automática do usuário, mano. A interface em si, ela é mais fácil, mais leve, mais intuitiva. Além disso, ele não é um software que precisa ser baixado, mano. Então você pode usar o Canva dentro do seu navegador, tá ligado? No seu celular, no seu notebook, no seu iPad. Você não precisa baixar aquele programa que muitas vezes funciona só no desktop, como a maioria dos Photoshops. Além disso, tem muitos modelos prontos e bibliotecas de mídias gigantescas do próprio Canva, onde você não precisa ter nem o conhecimento técnico do design, tá ligado? Às vezes os modelos já vêm pré-pronto, você só precisa reescrever aquilo de acordo com a sua necessidade, tá ligado? Então são 3 pontos incríveis e impossíveis de se ignorar que fazem o Canva ser muito mais acessível para a grande massa do que o Photoshop, que é um programa pensado para designers e não para pessoas comuns. O Canva é para os dois, tá ligado? Pode ser para os dois. Não importa se você se acha melhor porque você usa Photoshop, irmão. Dá para fazer muita coisa da hora no Canva também. Você que tá aí sendo conservador. Agora que o contexto do crescimento do Canva e da acessibilidade dele para o grande público, dá para eu trazer o conceito do que é design vernacular. Design vernacular vem de vernáculo, né, mano? Vernáculo é tudo aquilo que é sobre uma linguagem específica de alguma região, que carrega os traços dessa região nessa linguagem. Então, design vernacular é um design que carrega os traços dessa região, dessa cultura, dentro do seu design. O design vernacular é o design não acadêmico, é o design que não é feito por profissionais do design, é feito por pessoas comuns que têm ferramentas, tá ligado? Que têm ferramentas na sua mão e com elas fazem o design que atende à necessidade delas. Às vezes uma placa de mercado, uma carroceria de caminhão, uma jarra de barro e etc e tal, tá ligado? Só que o conceito de design vernacular até então era muito aplicado a essas coisas mais comumente manuais, tá ligado? E aí eu já fiz um vídeo meio que tentando explicar o que é o conceito de design vernacular digital. Hoje tá muito em alta você replicar essas estéticas brasileiras, essas estéticas latinas em peças gráficas, tá ligado? Mas isso não é o verdadeiro design vernacular.
vernacular digital. Se pá, o Canva, imitando um design de verdade, acadêmico, um design minimalista, um design qualquer coisa, dentro do Canva, é mais vernacular, porque eu vou explicar agora. Imagina dois caras que eles precisam pintar um preço de mercado. Um desses caras é um letrista mundialmente famoso, um designer de tipografia. E o outro, ele é um pintor de letras, pintor de bairro, tá ligado? Ambos vão pintar com o mesmo material e com a mesma ferramenta. Só que só um deles tem a verdadeira carga e a bagagem do ambiente, da cultura regional dele, que vai refletir em como ele produz aquela peça. O outro não consegue abandonar o seu conhecimento acadêmico na hora de produzir uma peça gráfica. Não tem como apagar a memória dele e o referencial teórico acadêmico dele. Logo, o design vernacular, não importa a ferramenta que está usando, importa o designer que está fazendo. Se você é um designer acadêmico, você não faz design vernacular no Canva. Então, o Canva se torna meio que essas ferramentas. Se torna, não é essas ferramentas. Você coloca dois caras para usarem o mesmo aplicativo. Um deles vai trazer o seu referencial cultural, social para dentro daquela peça. O outro vai trazer esses referenciais com um viés acadêmico, com um viés objetivo que ele aprende ao estudar o design de fato, tá ligado? Só que aí é outro ponto também que vale se pensar. Será que o Canva é realmente design vernacular digital? Porque o Canva como ferramenta pode ser, só que lá dentro tem diversos templates e modelos prontos para uso. E esses modelos já foram criados e pensados por designers para serem replicados por não designers. Então o pensamento inicial ainda é acadêmico, tá ligado? Então sim, às vezes dá para dizer que algumas criações no Canva feitas por pessoas que não têm esse convívio, esse estudo, esse contexto acadêmico, pode se considerar um design vernacular digital, porque ele é uma ferramenta que atende a um objetivo e para nutrir aquele objetivo, para atingir aquele objetivo, é usado o referencial social e cultural daquela pessoa em específico, tá ligado? Ele vai colocar naquela arte o que ele acredita conversar com o seu público, seja isso elementos, tipografias, etc e tal. Mas às vezes ele não vai ter o contexto técnico do design, tá ligado? Como hierarquia visual, ou contraste, gestalt e diversos outros conceitos aí do design. Só que às vezes se a pessoa tá criando um modelo pronto, aquilo já veio de uma mente de um designer que tá pensando em todos esses conceitos. A verdade máxima é que independente do Canva ser vernacular ou não, criando modelos prontos ou criando um modelo do zero, ele é indiscutivelmente mais acessível e tá numa crescente muito grande, mano. Enquanto o Photoshop tá aqui sendo líder, sendo top of mind dentro do mercado da comunicação, dentro do mercado gráfico, dentro dos designers, dos publicitários e etc., o Canva tá aqui, ó, atingindo outras pessoas, atingindo professora que precisa passar um slide, atingindo desempregado que precisa fazer um currículo atrativo, atingindo estudantes também, mano, que também precisam fazer uma apresentação, tá ligado? Atingindo a pessoas aí que tem o seu negócio online e precisam divulgar o seu produto ou serviço nas redes, nas plataformas digitais, nas plataformas de e-commerce. Então o Canva tem um crescimento exponencial muito maior e atinge um público alvo muito maior do que o Photoshop e o Illustrator podem ou querem alcançar hoje, tá ligado? E é interessante a gente pensar sobre esses conceitos, pensar sobre essas novas plataformas que vem surgindo, tanto pra gente não ficar sempre engessado naquela plataforma que a gente conheceu há 10 anos atrás, pra também pensar sobre o futuro do design e da acessibilidade do design, tá ligado? Da acessibilidade à criação do design, ao design como ferramenta. Que o Canva tá sendo um principal agente pro futuro dessa área, isso é um fato. Então hoje o Canva é um grande concorrente aí para os designers de verdade, tá ligado? Para os designers acadêmicos. E também vem melhorando o trabalho daqueles que faziam um design popular, um design às vezes não tão atrativo, tá ligado? Por mais que às vezes o Canva pode cair naquela mesmice do minimalismo, que inclusive tem outro vídeo falando sobre isso aqui no canal, o Canva tá tornando mais acessível as pessoas decidirem se elas querem ser minimalistas, se elas querem ser populares, se elas querem ser o que elas quiserem com o design, mano, com os modelos que tem lá ou com o que elas quiserem criar, mano. Porque querendo ou não, a prática leva ao aprendizado, né, mano? De tanto você recriar modelos, uma hora ou outra
as pessoas estão criando seus próprios modelos dentro do Canva, mano, aprendendo intuitivamente dentro da plataforma. O importante, mano, é a gente saber se comunicar, é a gente não ignorar o que tá acontecendo, tá ligado? A gente não pode ser conservador nesses sentidos, a gente precisa discutir e falar sobre as tendências e ver quais são os pontos bons ou não delas, tá ligado? Então o Canva sim pode ser um design vernacular, mas também não, pode não ser um design vernacular. Depende tudo de quem tá fazendo e se ele escolheu um modelo pronto ou não, tá ligado? Depende de quem tá fazendo ou de quem fez. O importante é a gente entender como a linguagem, a comunicação e os acessos estão evoluindo, mano. A gente não pode ficar defasado dentro desse mundo aí não, demorou? No mais, usem todas as ferramentas aí com prudência, tá ligado? Sejam criativos, consumam espaços mesmo, sem medo, usem o Canva, usem o CapCut, usem o Photoshop e boa. No mais, deixa o like aí. Esse foi um dos vídeos aí que eu deixei listado como temas para vocês escolherem. Algumas pessoas votaram nesse tema e vou soltar aqui mais 3 temas aí na tela do vídeo para você escolher aí nos comentários. Demorou? É nóis!